Bom, meus amigos, chegamos mais uma vez. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 188. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas sofredores para falar mais uma vez sobre o Flamengo. E hoje, meus amigos, estamos aqui reunidos para falar sobre Vidal, Cebolinha e as contratações do Flamengo nessa janela de contratações, né? Temos algumas possíveis contratações que ainda não foram confirmadas, contratações que ainda estão em pauta, né? Contratações que ainda não estão acertadas, né? Existe a promessa do Wallace, do Wendel. O Oscar também tá aquela novela aí, talvez. Um diz que sim, outro diz que não, um diz que me diz, mas estamos aí. Estamos aqui mais uma vez com o Marcos Oliveira. Vai lá. Boa noite, salve geral. Semana passada foi daquelas noites que a gente se lembra por que a gente torce pelo Flamengo. Por que a gente passa mal por causa do Flamengo, e tomara que esses jogadores caiam em si e entendam que se você se esforçar, você tem muita chance de triunfar e de ser recompensado. Os jogadores provaram que quando querem, podem correr. Ainda não é, da minha humilde opinião, a intensidade que eu gostaria e que acho que é possível, mas comparado aos últimos anos foi bem diferente. E a possibilidade dos novos reforços abre novos caminhos, novas possibilidades. E uma coisa que eu vou sublinhar é que agora a gente está falando em James Rodrigues, em Oscar. Olha aí, então te ouvindo, hein, Marcão? De repente mudou, né? O tamanho da aspiração. E aí eu sou obrigado a concordar de que talvez, em função daquela crise toda, resolveram mirar um pouquinho mais alto nos objetivos, ainda que se gaste mais dinheiro. Mas como eu sou um audiófilo e conheço essa matéria, equipamento de áudio não tem mistério. Você vai ter aquilo que você paga. Futebol é muito por aí também. Olha o Thiago aí. Olha ele aí. Seja bem-vindo, Thiago. Thiagão da Massa. Também estamos aqui com o nosso velho amigo André. Boa! Mais amigo que velho ou mais velho do que amigo? Essa tem um. Não sei, eu sou mais novo, André, 27. Então não é velho amigo, é mais novo amigo. Então, gente, uma ótima noite a todos os internautas, ouvintes, aí das seguintes plataformas. Esse Flamengo, ele é uma coisa até que o Marcos narrou aí anteriormente, que quando quer jogar, joga. E ficou nítido e claro que quando o time em si compra a ideia do técnico, isso influencia. Vale ressaltar também que não é só comprar a ideia. Porque às vezes o time compra a ideia, mas também não consegue impor em campo essa ideia. Aí é onde fica ali explícito alguns erros. Aí tem que se procurar o que está acontecendo. Mas em si, o Flamengo ficou nítido que os jogadores tiveram que também dar uma resposta. E alguns jogadores estão mudando, assim, mostrando uma personalidade de insatisfação. Olha, a gente não pode jogar dessa forma. E aí vem a cobrança do jogador para o próprio jogador, como foi o caso do Léo Pereira diante do Pedro. Isso que é legal de se ver, porque é isso que é Flamengo, é jogar nessa situação. Vamos debater um pouco disso e muito mais, também das contratações. E também não só das contratações, mas a nossa listinha de dispensa a gente já deixou aqui, né? Nas últimas lives. Já encaminhei para a diretoria. Que se faça valer
a nossa assinatura, né? Porque conforme aquele negócio, né? O Marcos não quer mais o Diego, eu também não quero mais o Diego, vai descansar. Mas o André, na nossa lista tinha um jogador que o Vidal gostou muito aí, viu? É, né? E passamos também aí a palavra aí pro nosso ilustríssimo, aparece do nada, ou só de 7 em 7 meses. Tiagão, Quero corrigir. Eu apareço sempre que o Flamengo tá ganhando. Você só aparece na fase boa, né? É o típico flamenguista. Só aparece no status quando ganha. Quando perde, some todo mundo. Bom, meus amigos, hoje vamos falar sobre as contratações mais recentes do Flamengo, né? Vidal, Cebolinha, e também vamos comentar sobre as possíveis contratações que ainda não foram confirmadas, mas estão aí nos bastidores. Teve aí, né? Eu acho que o pessoal tá ouvindo o nosso podcast, né? Que alguém que Marcão pediu sempre aqui, né, Marcão? Parece que houve consulta, mas pela realidade não foi possível, né? Eles estão te ouvindo, viu, Marcão? Aproveita que esse é o momento aí, tá vendo? Pode continuar falando suas ideias aí, deixa o povo te ouvir. A ideia é semear as ideias, né? Se elas vão florescer, aí é um outro departamento. Alô, Marcos Braz. Queria brincar no que o André falou, que os jogadores compram a ideia do técnico, né? Às vezes compram um técnico que nem ideia tem, mas compra o técnico, né? Quantos a gente já viu aí, boleiros que não são técnicos, mas que os jogadores abraçam, os Papai Joel da vida, os Renato Gaúcho, não tem ideia, mas os jogadores abraçam. E uma coisa que eu não falei sobre o jogo é que eu fiquei muito indignado naquela noite, e eu fui dormir, eram 3h30, 4 horas da manhã, porque eu não consegui dormir, que a gente não deu uma goleada no Galo. Meio que para calar aqueles caras. Mas depois, no dia seguinte, com a mente clara, eu pensei assim, imagina se a gente tivesse dado uma goleada no Galo. Aí o Flamengo já era campeão mundial de novo, já estamos em Tóquio. Então, no final, no frigir dos ovos, foi bom a gente não ter dado essa goleada, que é para o salto não crescer rápido demais, a gente devagarzinho, né? Já ganhou do Coritiba sem fazer grandes coisas. Um Coritiba que conseguiu levar gol do Diego Ribas. Se eu sou o presidente do Coritiba, eu corto a água do vestiário na mesma hora. Ninguém aqui vai tomar banho hoje. Porque levar gol de Diego Ribas é inadmissível. Mas o Diego Ribas gosta de fazer gol em Brasília, viu? Eu estive lá na... Okay. Ele lá em Brasília ele gosta. Ok. Então transfere ele pro Brasiliense. Né? Bota ele lá para jogar o campeonato do DF. Falando em Diego Ribas, uma informação que eu acabo de receber aqui no meu grupo de WhatsApp, o lugar mais confiável da internet, que o Diego Ribas, né, convocou uma coletiva de imprensa. Não se sabe o teor da coletiva ainda, mas tem informações aqui do grupo de WhatsApp de futebol, que é 100% confiável, quem discordar tá mentindo, que supostamente, né, um tweet aqui de eu não sei quem é essa pessoa, mas que o Diego Ribas estaria indo para os Estados Unidos, só que ainda não se sabe. Bom, a informação é que ele estaria indo para os Estados Unidos, e é isso. Que ele tinha recebido um convite sondagem do árabe, né? Do mundo árabe, e ele recebeu sondagem do Orlando City também, já há algum tempo. O interesse do Orlando por ele é antigo, muito antigo, né? Acho que o Diego fez esse gol agora nesse final de semana, aproveita a oportunidade. E vai sair por cima. Exatamente, cara. Saiu já classificado por cima em 2019, que não era para ter sido renovado. Já cansei de falar isso aqui. Então, mas em tese, o centro de inteligência do Flamengo é soberano, sabe mais do que todo mundo. Então, fazer o quê? Também com a saída, com a possível saída, ele convocou uma coletiva, mas ainda não confirmou, não se sabe, né? Supostamente, isso aqui a gente está dando notícia aqui sem saber a veracidade. Falou, não prende a gente, viu? Por favor. Que Barcelona continua lá com o Neto e não aparece ninguém para tirar o Neto deles. E a gente precisa de um goleiro, certo?
Concordo. Não podemos apenas e tão somente ficar com o Santos. Ô Marcão, lembra que eu falei muitas vezes aqui, a gente tá falando aqui de algumas possíveis contratações, depois a gente vai falar das contratações já efetivadas, né? Mas quantas vezes eu falei aqui do Balbuena? Sim. E o Corinthians tá pegando o Balbuena. Cara, e a minha pergunta que eu queria fazer aqui... Tem que entender o seguinte, eu acho que eu falei isso pra você no grupo. Balbuena respondia pra todo mundo, não quero voltar pra América do Sul. Bom, se o cara não quer, você vai fazer o quê? Ele preferiu ir pra Rússia do que jogar no Campeonato Sul-Americano. Beleza. Como ele já passou pelo Corinthians, ele gosta do Corinthians, talvez o apelo do coração tenha funcionado. Mas a minha questão... O Pablo não veio pro Corinthians. Sim. Né? Mas não sei se o Corinthians tentou ou não, mas... a minha questão é... A questão é... O Corinthians conseguiu trazer William, Renato Augusto, o Balbuena voltando agora. Roger Guedes. Foi na janela passada. Isso, e trouxe nessa o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que tá para chegar, né? E também falta um outro, teve um outro também, foi quem? Gil voltou, né? Ano passado também. Renato Augusto, William e Roger Guedes. Mais algum? Teve um outro. Na janela passada foi isso. Foi isso. E bons jogadores que a gente. Eu falo, bons jogadores e levou o nível do Corinthians. E isso porque tava sem dinheiro. Porque todas as contratações que o Corinthians fez, lógico, tem luva, tem outras coisas por trás, mas não pagou, né? Não foi lá. Aí todo mundo que o Corinthians falou, não, mas foi contratações gratuitas, né? A gente não pagou, o Corinthians não comprou o jogador do jogador. E se eu não me engano, o Balbuena tá vindo nesse molde também, que tá residindo lá com a Rússia, o clube da Rússia, né? Usando aquela opção da FIFA lá. Aliás, você sabe o que essa opção da FIFA vai gerar? O Shakhtar Donetsk está entrando com uma ação contra a FIFA, exigindo reparação de 50 milhões de euros. Por conta mas pelo Balbuena? Não. Pela ideia da FIFA de ter resolvido essa questão, permitindo que os jogadores possam, sem ônus algum, ficar um ano longe do contrato deles, podem fazer o que querem e fica por isso mesmo, entendeu? Então, assim, essa ideia da FIFA foi um tanto quanto macabra. E os clubes russos e os clubes ucranianos vão sofrer muito por causa disso. Ah, sem dúvida. Já estão sofrendo, né? Perdendo muito jogador voltando por conta disso. Sim. E aí, a minha questão é, por que todo jogador que o Flamengo tenta contratar é uma novela mexicana e o Corinthians vai lá... O Flamengo fica pichinchando até o fim. Preço. Não tem conversa. É óbvio que a pichincha faz parte do futebol. Mas há clubes que pichincham menos e que vão lá e eu quero, resolvo, e outros que ficam nessa encebação. Não é possível que o Flamengo não consiga contratar ninguém de uma maneira rápida, prática e concisa. Por exemplo, por que eu chamei o Corinthians? E não vende também ninguém rápido, né? Por que eu chamei o Corinthians no assunto? Exatamente porque o Corinthians conseguiu lá trazer jogadores totalmente gratuitos. Essa ideia do Flamengo também de sempre... parece que algumas vezes o Flamengo sempre tenta um momento exato para trazer um cara, nossa, e vira essa novela, o Wendel tá virando novela, o Alisson virou novela, quase todos as contratações do Flamengo sempre é uma novela. O Vidal eu já vejo de outra forma, porque foi de uma forma diferente, né? O Vidal que se ofereceu praticamente ao Flamengo, e o Flamengo foi assim, uma novela também, porque isso se arrasta há mais de 2 anos que o Vidal tá anunciando. Sim, mas veio mais pelo lado do Vidal querer, falar assim, me contrata. Porque no final das contas, Matheus, é a vontade do jogador. Veja o Claudinho. Claudinho disse, eu não quero voltar. Vou ficar aqui na Rússia. Agora, eu adoraria que o Claudinho tivesse vindo. Entre Claudinho e Oscar, me dá o Claudinho. Agora, pronto. Vamos falar. Gostaria de começar a falar sobre essas possíveis contratações agora. Tocou bem no assunto Oscar. E esse assunto é um assunto que eu tenho uma grande interrogação na minha mente. Porque eu não vejo o Oscar jogar desde a Copa de 2014. Não sei o que aconteceu com o Oscar desde então. Porque ele foi para a China desde então. Desde então foi para a China. E aí, eu pelo menos não acompanho, não sei, nunca mais tinha ouvido falar no Oscar.
que vocês acham dessa possível contratação e se vocês gostariam de... E uma contratação até estranha, né? Porque o Oscar tem um dos maiores salários do mundo, futebolisticamente, na China, paga lá, altamente inflacionado, mas é o mercado, tá pagando lá, eles pagam, o problema é dele lá. Mas isso, Matheus, era a realidade anterior. Hoje você não vê mais a China fazendo essas maluquices, não, até porque a regulamentação lá mudou. E além do que, o Oscar só poderia ficar até dezembro. Não é nem um contrato de 1 ano, no caso. Isso. Entendeu? Seria pouco tempo além de mais, né? E assim, eu só imagino que o Oscar queira fazer tal movimento porque talvez ele almeje ir para a Copa do Mundo. Porque nunca mais ninguém se lembrou dele. Ambicioso, menino, né? Depois de duas... Porque teve uma época que os jogadores da China ainda eram convocados para a seleção brasileira. Renato Augusto, Paulinhos e que tais. Então talvez seja esse o movimento dele de querer voltar. Mas assim, o Oscar não pode, aos 30 anos de idade, imaginar que agora é a hora de ganhar dinheiro. O cara já está desde 2014 enchendo a burra. Ele abdicou de uma carreira de alto nível para encher o bolso de dinheiro, jogando na China. Porque normalmente o cara vai para a China velho. O Oscar foi muito novo. Então, assim, acho que agora ele deve, talvez priorize agora eu quero competir, agora eu quero uma dificuldade. Mas eu não sei se ele tem o perfil para jogar no Flamengo. Eu sempre achei o Oscar meio sem sangue. O Oscar me lembra o Ganso. O Ganso, né, cara? Verdade. E ele talvez caiba no São Paulo. No Fluminense. Mas no Flamengo eu acho que não dá match. Já o Claudinho daria. O Claudinho eu acho mais novo, tá mais fresco. O Claudinho teria a nossa cara, entendeu? Esse rapaz do Bragantino, Arthur, também tem mais a nossa cara do que o Oscar em si. Cara, eu acho que a diretoria do Flamengo tá querendo montar o time do 7-1. Já trouxe o Davi Luiz. Boa. Trazer o Oscar. Boa. Vai tirar o Júlio César da aposentadoria. Que Daniel Alves não apareça por aqui, cara. Já não estou satisfeito. O time do México, Pumas, tá tentando contratar e ele tá fazendo doce. Ele tava tendo conversas com o Atlético Paranaense também, né? Também. O Fernandinho nessa aí. O Fernandinho já voltou, mas isso era, de novo, é o desejo do cara voltar pro clube dele. Aí, beleza. Vocês gostam do futebol do Fernandinho? Eu acho muito interessante. Depois da Bélgica, eu peguei um ranço dele. Não, mas aí vocês são torcedores do time de amarelo. Vocês têm que eleger um culpado na hora que perde. Mas o Fernandinho é um bom jogador, uma capacidade tática absurda. Não é à toa que o Guardiola adorava o cara. O Guardiola queria mantê-lo por mais um ano, mas ele respeitou a decisão do Fernandinho de ir embora. Ele é um bom jogador, sim, muito acima do pântano em que a gente vive aqui no Brasil. Mas longe. Sem dúvida. Longe. Mas aquela jogada... Porque eu cantei aquela jogada lá. Tem que pensar, é a mesma coisa que eu falo para vocês quando a moça da meteorologia vem dizer que amanhã é tempo ruim. Tempo ruim para quem? Eu achei aquela jogada... Marcão, ainda sinto aqui no S2 eu também, mas a alegria que eu tive foi enorme. Isso aí... E tomara que exista um Fernandinho em 2022 para me dar outra vai ter alegria. Não, esse ano eu tava tão desacreditado que eu tô começando a acreditar de novo. Não, eu vou dizer para vocês. Mas todo ciclo de Copa é igual, a gente começa meio que pro Brasil. Não, quando vai chegar no pé da Copa. Eu estou muito preocupado, não é com o time de amarelo, e sim com a Albiceleste. Eu acho que a Argentina tá encaixadinho, os caras compraram a ideia do técnico, como diz o André. Então, eu, como não quero nenhum sul-americano ganhando Copa do Mundo, a minha preocupação maior é a Argentina. Mas a Argentina vai fazer como sempre faz, decepcionar todo mundo, e eu vou estar lá pronto novamente com o meu secador, que nem eu fiz na Copa passada, para secar a Argentina todo jogo. Isso. Cara, uma coisa que eu dizia do Messi, que agora não funciona tanto assim, mas porque ele conseguiu ganhar um título com a Argentina, é que é muito fácil marcar o Messi. Muito fácil marcar o Messi. É só botar uma camisa azul e branca, bota a camisa azul e branca nele que marca tranquilo. Só que ele tá quebrando isso aí, já ganhou 2 títulos aí com a Argentina, então perdeu a graça. Certo?
Bom, mas cabe o Messi no Flamengo? Olha aí, rumores, internet. Não, o Messi, se não voltar para o Barcelona, ele vai acabar parando no time do Beckham, lá no Inter Miami. Você acha que ele voltaria pro Barcelona? É possível. É possível. É possível que ele volte. É possível. Acho que quando o ciclo se encerra assim, dessa forma. Bom, mas a gente sabe que o futebol, em tese, nesta janela já teve conversa. O Xavi já disse que, Cara, tô aceitando, não vou dizer não, entendeu? Cara, eu acho que é possível mesmo o Messi voltar, porque o Messi não saiu porque ele quis, nem porque o Barcelona não quis vender. O Messi saiu porque foi obrigado devido ao fair play financeiro e vários problemas que o Barcelona teve. Thiago, eu vou te dizer que essa história de que o Barcelona não queria, eu acho que não. Inclusive, o Messi está possesso com o Piquet. Porque o Piquet disse para o Laporta: deixa o Messi embora que vai resolver nossos problemas. O Messi não fala mais com o Piquet. E eles eram amigos desde a base do Barcelona. Tanto que agora, quando sai todo mundo para jantar, o Piquet nunca está no banco. Isso aí não estava ligado. Não estava ligado. Treta no grupo do PSG. Mas não, no grupo do Barcelona, né? E olha, não sei se vocês viram um vídeo da recepção amistosa, calorosa dos caras do Barcelona pro Lewandowski. Sabe assim, estamos aqui, aí de repente vem o entregador da pizza, aí você, pode deixar ali. Meu irmão, é uma alegria tão contagiante que tá rodando na internet aí, a calorosa recepção dos jogadores de Barcelona ao Lewandowski. Que é uma vergonha, cara. Bom, e agora vamos falar sobre a nossa contratação, né? Porque foi diferente, foi calorosa e movimentou, né? Chegou primeiro lá no Maracanã, surprise, ninguém sabia que ele ia aparecer naquele jogo, pegou todo mundo de surpresa, né? E aí Vidal, depois de muito tempo, a gente tá um tempo sem gravar, porque devido às surpresas familiares que eu tive aqui, mas a gente não falou, acabou não falando, né? Confirmação, mas estamos aqui para falar sobre isso. Vidal agora já anunciou na segunda-feira. Foi anunciado na segunda-feira. E agora sim já está no bid. Não sabemos se quando esse podcast vai ao ar. Já provavelmente não jogou ainda. Mas. Não, e ele não deve ir para o jogo da quarta-feira contra o Juventude. Né? É só o Cebolinha que vai. Isso, então. Olha, o Vidal chegou calorosamente, foi bem recebido. Fato inédito, o André caiu. Caiu. André da Gama. Né? André da Gama. Caiu de novo. Eu acho que ele não caiu, não. Acho que ele saiu de propósito, para dizer que você não tá agora no time. Então, o Vidal foi anunciado, né? E aí. Vocês acham que o Vidal vai dar certo ou não? Cara, se o cara que chegou. Nunca vi um cara chegar tão feliz num clube. Tão entusiasmado. O Marinho também chegou. Mas o Marinho, a gente já sabe o nível do Marinho, né? Mas o Marinho é o que ele faz em jogo, bola, míssil aleatório. Não, olha só. E nos bastidores... O Marinho do Santos jogava mais do que esse que veio pra cá. Jogava muito mais. Jogava. Sem dúvida. Mas o Vidal, agora a gente tá um tempo aí, né? Tem uns dias de férias, um tempo de férias, então a gente vai ver ainda isso acontecer. Sabe qual é a minha expectativa sobre o Vidal? Ele não era titular na Inter de Milão, porque afinal você tem Brozovic, um monstro, né? E bem ou mal, nos últimos 2 anos o Vidal tem jogado bastante, porque ele entra praticamente em todo jogo, mas ele não tem aquele desgaste do cara que tá de titular 100% do tempo jogando a temporada toda, né? E o Arturo Vidal, cara, a vida inteira dele ele correu que nem um maluco, se mata em campo. E o Vidal só jogou em time de ponta. E só jogou com gente boa. Então, assim, mesmo que o Vidal não seja aquele Vidal que a gente viu em Priscas Eras, nesse pântano que é o Campeonato Brasileiro, sobra. Ele já disse que quer jogar do lado de Rodinei. O que eu temo é se ele vai se contaminar com a água que é servida lá naquele CT, né? Porque ao invés de todo mundo correr,
Aí talvez o Arthur Vidal olhe para o lado, olhe para o outro, o chinelinho ali, o cara não quer nada aqui, eu também vou tirar o meu time de campo aqui. Espero que não, espero que ele consiga contagiar mais alguns a terem a mesma disposição dele. Vidal gosta de um goró, já destruiu 2 carros capotando porque estava manguaçado dirigindo. Vidal gosta de levar a mulher para concentração. Então, assim, e aqui no Rio ele vai poder fazer isso tudo. Cara, Pinto no A lixo. dupla com o Gabigol. é o que eu falei. Eu falei hoje isso no podcast que eu tava gravando antes de entrar aqui. Que é o seu podcast, né? É o meu podcast com a Marcela, que já fez parte aqui do Flamengo Cast também. A gente conversou hoje com o Carter, que é do Esse Já Foi Louco. A gente falou sobre o Vidal no Flamengo, e eu falei, cara, pro Vidal ir bem no Flamengo, só depende dele. Depende do que ele quer no Flamengo. Se ele vem pra jogar, com vontade de jogar, ele vai destruir, pelo menos vai jogar muito no futebol brasileiro. Agora, mas se ele vier pra curtir o Rio de Janeiro, esquece, pai. Agora, Vidal, pra mim é Thiago Maia e Vidal. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, muita gente acha que é Vidal e João Gomes. Não, pra mim, ainda mais depois do jogo de quarta, prova que tem que... Agora, aquela coisa, Marcão, que a gente fala, que a gente sempre comenta, conversa aqui, né? Precisa ser isso todo jogo? Pra mim, não. Pra mim, poxa, pode sim. Um dia, por exemplo, contra o Curitiba, não oferecia nenhum perigo, aquela coisa, Juventude. Pô, pro cara... Eu acho que o Dorival, ele tá conseguindo fazer isso de uma forma que o Paulo Souza não conseguiu. Que é rodar o time aos poucos e conseguir usar cada um bem. André até porque cirúrgico. também, mas tem pouco tempo, pode mudar isso. André foi cirúrgico, cara. Não é a questão da ideia, é a questão dos caras comprarem o barulho, não. Não, mas e rodízio por rodízio. Assim, isso aí é mais velho que já em Porsche. Mas é o que eu falei aqui, o que eu falo sempre aqui diversas vezes. Eu falo assim, cara, se o cara lá, o técnico, souber usar, por exemplo, Felipe Luiz, tá na idade, já não joga com a mesma intensidade antigamente, o mesmo físico antigamente, se você não precisa botar ele todo jogo e falar, vá, se mata, terça, quarta, domingo, quarta. Não, o Davi Luiz também tem apresentado bons jogos, não tem compromisso, mas também não tá jogando todo jogo, ou seja... Eu já disse isso uma vez mim não tem necessidade. no programa, que se o Flamengo tem o tal propalado melhor elenco, Flamengo, se eu sou o Flamengo, eu chegaria e diria o seguinte, galera, fazendo o que todo mundo faz, a gente já sabe no que dá. Qual é a tendência? É você não ganhar tudo, a verdade é essa. Aí você tem um cara que fica descontente. Então assim, eu faria diferente. Vamos montar 2 times. Vai ter um time principal que é para jogar jogo grande de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Jogo grande. O outro time joga Carioca, joga os jogos médios pequenos do Brasileiro e jogo pequeno da Copa do Brasil. E se tiver um joguinho mequetrefe da Libertadores, também. Porque aí, meu irmão, assim, para com essa história de que não tem entrosamento. Porque a desculpa não, o time não tem entrosamento. O time reserva treina como, Thiago? Nunca treina o time reserva junto. Eu não entendo isso. Agora, vai poupar? Então, beleza. Monta 2 times e treina os 2 times. E aí um time que não é o mega principal, se você pegar esse elenco do Flamengo, tem condições de ganhar de Coritiba, de Juventude, de Avaí. Como o time principal também vai perder ponto para a Juventude, para Avaí, porque você acha que o Flamengo vai fazer 12 pontos agora? Todo mundo já fazendo conta que o Flamengo vai ganhar os 4 jogos, que aí vai recuperar os pontos Palmeiras. Não, vamos tropeçar, se não é contra a Juventude, vai ser contra o próximo, que eu acho que é Avaí, né? Juventude, eu não sei. Agora, eu não sei. Avaí. Gustavo Henrique e Pablo. Eu tô achando que o Pablo tá bebendo da água lá do centro de treinamento. Eu tô começando a ficar preocupado com o Pablo. Não tenho visto o cara jogar bem. Mas ele voltou de contusão? Ele voltou de contusão, não voltou? Mas define um zagueiro com ele. Por exemplo, talvez o Léo Pereira com o Davi Luiz. Você gosta de jogar comigo? Eu também. Vamos encaixar ele. Então começa a fazer dupla.
Na hora que você botar Matheus para jogar do lado direito, porra, é o Ayrton Lucas. Se você vai botar o Rodinei, então deixa o Felipe, que aí o Rodinei fica correndo que nem um maluco. Aliás, a girafa morreu de rir porque eu inventei um nome pro Rodinei. Jogador escorpião. A natureza dele é te ferrar. A natureza dele é te ferrar. Ô Marcos. Gente, quando eu tava falando do comprar ideia, por exemplo, em 2019, porque foi um comando mais cômodo pro Jorge Jesus? Porque ele chegou uma proposta, até que diretores não gostassem dele ou não concordassem, ele tinha o apoio da torcida. Então, quer dizer, até tudo que ele fazia, até quando de errado, estava certo. E não tinha nenhum, ou quase que pouquíssimos, criticassem. Então, é diferente. O cara tava, por exemplo, se ele chegar e bancasse o Diego foi banco pro Jorge Jesus. Aceitou o banquinho dele ali na humilde. Ninguém bateu de frente com ele. Só porque ele tava machucado, André. 2019, também. Vamos falar o português claro, e tava machucado. Era mole, né? Também era foi até mais fácil. Machucado eu sei. Só quebrou o pé, só. Mas até a lesão do... No mesmo ano, né? O Flamengo tinha... teve a Arrascaeta chegou no mesmo ano. Foi. Então antes do ano. Isso, antes disso, era o Diego que tinha praticamente no meio, né? Aí depois que chegou a Arrascaeta, que aí dominou. Que o Abel não queria. E eu lembro que, inclusive, o Diego era titular até se machucar. Sim. O Gerson só virou o titular depois que o Diego se machucou. Na verdade, Thiago, o que acontece é que o Everton Ribeiro estava machucado. E o Gerson ficava lá aberto pela direita. Quando o Diego sofre o atentado, trazem o Gerson para segundo homem, e o Everton Ribeiro também voltou. Entendeu? Então, foi um concurso de circunstâncias que permitiu com que o time se acertasse. Agora, na boa, a gente viu este mesmo elenco, estes mesmos jogadores não jogarem lufas em 2020 e em 2021. Então, assim, é triste, cara. E pior que os caras não têm nem assim um pingo de vergonha na cara de tentar escamotear de algum jeito de que eles só correm quando dá na veneta deles. Isso é claro, isso é ululante. Agora, se isso vai durar até o final do campeonato, não sei. Já tem gente achando que o Palmeiras vai cair agora, porque o Palmeiras está pagando a preparação física do início do ano. Mas, bicho, a gente está na 17ª rodada. Dá tempo do Palmeiras dar aquele mergulho e retornar de novo no final da temporada, já tendo sido eliminado de novo da Copa do Brasil. Exato. Isso que eu tava pensando, foi por isso que eu não tava torcendo. Olha só a moleza que Palmeiras e Atlético Mineiro poderão ter lá na frente. E aí, eu tava torcendo o Flamengo tá fazendo muito jogo, e o Flamengo joga torcendo muito pela eliminação do Palmeiras, mas ao mesmo tempo tava pensando, mas se o Palmeiras for eliminado, cara, vai ser assim, a mesma coisa do ano passado. Sabe qual é um exercício que a gente deveria fazer? É pegar nesses sites ou aplicativos de estatística e ver qual é a minutagem de cada jogador do Flamengo. Entendeu? E aí divide por 90, para você realmente entender quantos jogos de fato cada um fez. Porque quando se fala essa ladainha de que o time está cansado, equaliza-se todo mundo no mesmo patamar, como se todo mundo tivesse feito a mesma quantidade de jogos, o que é uma imensa mentira. E aí, a gente vai ter agora os próximos... eu acho que o Vidal não deve estrear. Assim, eu acho que vão segurar ele para estrear no Maracanã. Mas é o que eu faria também. É o que faz sentido. Sim. Pelo que eu vi, parece que o Cebolinha deve estrear agora. O Cebolinha vai pro jogo. E o Vidal o que eu vi é que o Vidal vai estrear na ressacada contra o Bahia. Aí aí não, pra quê? Eu também não colocaria, não. Aí você veja, cara, como o Flamengo realmente pensa pequeno. Vocês sabem que eu sou um entusiasta do Varinho Vasconcelos, né?
Valim Vasconcelos concedeu 2 entrevistas recentes no canal do Bernardo Ramos. Convido a todos para verem, para entender como aquele cara raciocina, como ele pensa muito à frente, como ele vislumbra um Flamengo muito maior. Ele diz: o Flamengo era para estar muito maior hoje, se a gente tivesse feito o que tinha que fazer, se tivesse ousadia e criatividade. Ele falou: se hoje a gente fatura 1 bilhão, já era para estar faturando 1,5 bilhão. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. E é um cara, assim, tranquilo. Então, e todo mundo que aparece na live: Valim, pelo amor de Deus, vem para ser presidente, vira presidente. Aí ele brinca: minha família é muito grande. Eu convido a todos, assistam, porque o Valim é outro patamar, como diria o lesionado. Então, eu acho que eu colocaria o Vidal só no Maracanã, trazia a atmosfera pro Maraca, aquela coisa toda. Achei até interessante o Dorival ter poupado um pouco do time agora no sábado, porque jogou na quarta para jogar no sábado já, fica um tempo muito curto, aquela coisa assim, toda. É um desgaste desnecessário. Boa, Matheus, não é possível, cara, que aqui no futebol brasileiro não se possa fazer 2 jogos seguidos. Cara. Não, Marcão, mas a Como questão é que funciona na Europa, é o desgaste desnecessário. Porque o time correu demais. Agora, uma coisa interessante que eu achei muito interessante no jogo de quarta-feira, não no Flamengo, mas sim do lado do Atlético, o Hulk perdeu 6 quilos durante aquele jogo. Eu falei, caramba, velho, que é o cara perder 6 quilos durante um jogo? Thiago tá nessa aí há anos e não conseguiu perder. Tô querendo jogar contra o Flamengo pra ver se eu perco esses 6 quilos também. Quero ver se eu jogo contra o Flamengo aí, tô precisando. Então, agora eu quero saber também, a gente não falou, vamos falar um pouco do Cebolinha. O que vocês esperam do Cebolinha no Flamengo? Eu estou sentindo muita falta de um homem de lado ali, e eu acho que o Cebolinha... lá ele. Gostei, lá ele. Eu tinha deixado passar, porque a gente quer ser amigo, mas eu tentei até que ter cuidado para não falar, eu falei o homem de lado. Uma declaração... Ele que é um homem de lado, entendi. Ele está sentindo falta de dormir de conchinha. Que coisa linda. A mulher tá ouvindo aqui, aí vocês vão me comprometer. Ela vai falar com o nome de lado. Se fosse bonito, pelo menos. Eu vou ser muito sincero. Tá? Eu pouco vi o senhor Everton Cebolinha jogar na vida. Beleza? Porque não acompanha o time lá do Grêmio. Porque não acompanha o time de amarelo. Ele vai para o Benfica. Portugal, para um jogador brasileiro, é a melhor porta de entrada no futebol europeu. Beleza? Beleza. Ele não conseguiu se haver muito bem no Benfica. A ponto do Jesus já começar a não aproveitá-lo tanto. E o Benfica ter aceito vender e não tinha ninguém disputando Cebolinha no tapa com o Flamengo. Então vamos colocar as coisas como elas são. Agora, se ele é um pouco melhor do que a média do Pântano, beleza, vamos ver. Primeiro, o cara pode ser bom, mas a camisa pesa. A camisa do Flamengo não é para qualquer um. Vamos ver se ele tem capacidade de vestir essa camisa. Ele vai começar a jogar agora num momento em que a maré está um pouquinho mais positiva. Né? Porque se ele estreia há 2, 3 semanas, a coisa já era bem diferente. E outra, Marcão, em uma posição ali na lateral do campo, né? E sem a sombra do BH. Exatamente. Então, assim, ele sem tem o peso de ter outra ali, né? Faca, queijo e o pão, tudo servido para ele fazer o que ele tem que fazer. E na cabeça dele, ele tem que pensar que opa, é aqui que eu posso voltar para a seleção, porque é outro que o Tite não estava mais chamando. Então ele deveria vir com a faca entre os dentes, mas vamos ver. Cara, eu vejo o Cebolinha, assim, sobre essa questão dele estar com a faca nos dentes, entre os dentes e tal, tá com queijo, faca e o queijo na mão e tal. Eu vejo o Cebolinha, assim, ele não tem a competição com ninguém pela posição que ele joga, mas eu acho que o Cebolinha, ele tem hoje no Flamengo ele tem a competição do Pedro, que para ele entrar tem que sair o Pedro, ou o Gabigol e o Pedro continuar jogando. Eu não sei como vai ser. Eu vejo isso como uma dor de cabeça boa para o técnico do Flamengo. Isso aí é inevitável. O cara, ele
para botar o Cebolinha tem que tirar alguém, mas é bom ter a opção de ter alguém como É Cebolinha melhor no sobrar banco. do que faltar, né? Além do que, a cada 3 jogos o Gabigol tá fora suspenso por cartão. Isso, e eu É uma rodada vejo estratégica ali do Gabigol. Mole. Você veja, o que o cara conseguiu fazer, a proeza de levar um cartão para não jogar contra o Coritiba, no jogo anterior, que o jogo já tinha se acabado, o cara consegue levar um cartão, cara, e fica por isso mesmo. Não toma uma multa, não toma uma chamada, a torcida continua achando ele lindo. Assim, o mundo é um triângulo, cara, porque não é possível o senhor Gabriel Barbosa fazer o que faz e nada lhe acontece. Então, aí eu vejo isso como uma coisa boa para o time do Flamengo ter o Cebolinha como opção, porque o Flamengo hoje, eu vejo o elenco do Flamengo como, pelo menos eu vejo, que o Flamengo tem a opção de se adequar de acordo com o adversário que ele for jogar. Ele tem um time que, a gente vai jogar contra a Juventude. Pode montar um time mais ofensivo, com Pedro e Gabigol jogando juntos, porque o Flamengo vai ficar mais com a bola, o Flamengo vai rodar mais a bola, com 2 homens que fazem gol lá na frente, funciona mais. E o Cebolinha, quando a gente for jogar um jogo que promete ser um pouco mais pegado, um time que vai atacar e trazer mais perigo para o Flamengo, ter um homem como o Gonzaga gosta, um homem de lado, pode jogar com Cebolinha pela ponta, para dar mais velocidade no ataque e abrir mais o jogo para poder levar o perigo para o time adversário. Eu vejo isso como uma dor de cabeça boa para o Dorival e uma opção de que o Flamengo pode variar mais nos seus jogos dependendo do seu adversário. E isso faz com que, inclusive, dificulte mais o pré-jogo dos outros times. O Flamengo vai vir com Cebolinha, vai vir com Pedro, então os adversários meio que vão ter que trabalhar dobrado para poder, diferentemente de como o Flamengo for jogar na partida. Uma pergunta para vocês que conhecem o Cebolinha, porque eu já admiti que conheço muito pouco. O Cebolinha consegue fazer alguma coisa próxima de um meio-campo? Não. Não? Até onde eu vi. Não, ponta. Sempre jogou pela esquerda, ponta. E ele é um ponta que abre ou ele corta para dentro? Pro meio. É o que corta pro meio e bate. Tá. Então a perna direita é a melhor dele. É a boa. Então é uma espécie de Michael. Não, eu espero que a perna direita seja a boa. Também não. Porque, por exemplo, Marinho tem a perna direita ruim, péssima, e a perna esquerda ruim. Eu espero que pelo menos a direita seja boa. Mas pelo que eu vi ele jogando, a direita é boa. Tanto que foi para a seleção. Eu sei que ele é capaz de ser rápido, ele é capaz de ser driblador, né? É capaz de fazer gol. Tem um bom chute, ele tem um bom chute. Ele bate bem na bola, depois que ele saiu do Grêmio, morreu para mim, nunca mais vi. Okay. Mas no Grêmio eu vi algumas partidas dele e ele sempre jogou muito bem mesmo. Nunca... eu vi alguns vídeos dele no Benfica pela Champions, alguma coisa assim, mas nada demais. Assim, é até difícil falar. Ainda mais a quinta série na cabeça, a gente ficar falando futebol com bola, homem, entrando pelo meio e não pensar piada, né? Aí a quinta série a gente tem que tentar segurar a quinta série que vem na gente aqui. Mas a pergunta é, com Vidal e Cebolinha, né? O Cebolinha repondo o Bruno Henrique e o Vidal repondo as saídas duas, né? Do Andreas e o Ilharão. O Flamengo sobe de patamar novamente? Podemos voltar a falar essa palavra novamente? Outro patamar no Flamengo? Eu ainda acho que é cedo, cara, porque assim, saíram o Andreas e... Cara, são duas pessoas que... O Andreas, desde a final da Libertadores, que pra mim, já tinha dado. E o Arão, desde 2018, que eu peço pra ele sair do Flamengo. Todas as barcas desse programa eu botei o Arão. Só a última eu não botei, aí eles tiram. Eu acho que o Flamengo tá de sacanagem comigo. Eu vou te dizer, cara, eu continuo achando que o Arão, de todos os males do Flamengo, ele era o menor mal do Flamengo. Tá? Sempre pedi por isso aí. A gente precisa repor mais um. Ou vocês acham que o certo era trazer os tais Wallace e Wendel? Não estou discutindo o valor dos dois. Estou dizendo se o elenco poderia comportar os dois.
Cara, eu não posso opinar sobre isso. Eu não conheço nenhum dos dois. Não faço ideia de quem são. Mas por isso que eu falei, eu não estou fazendo um juízo de valor de Wallace e de Wendel. Estou dizendo que hoje, no meio de campo, para fazer essa função de 6 ou 8, nós temos a Vera, Thiago Maia, Vidal e João Gomes. Estou me esquecendo de alguém? Porque o Flamengo antigamente tinha 10, 12 cabeças de área no elenco. Aí chegamos a um ponto que agora a gente está contando no dedo que não tem. Então eu acho que estão dizendo assim, ou é o Wallace ou é o Wendel. Eu acho que teriam que ser os dois, porque aí a gente teria 5 para 2 posições. Aí sim você consegue, ainda mais que o Vidal com 35, talvez você tenha que fazer conta de 4,5, né? Sim. Então, eu acho que aí ele não é dessa posição, mas vem jogando como volante também o Diego Ribas. Eu não sei se ele vai sair, como é que vai ser. Isso é inversão. Você quer ver uma coisa? O Dorival botou o Vitor Hugo num jogo desse aí para jogar meio de segundo homem. Não é do garoto, mas eu vou dizer para vocês, como eu avalio o jogador de futebol muito pelo como ele pensa, como ele se comporta em campo, eu gosto muito da postura do Vitor Hugo em campo. Joga de cabeça em pé, não se afoba, não quer fazer mais do que é o necessário para aparecer, ele é simples e tem bom passe e pensa o jogo, enxerga bem. Só acho que, na idade do Vitor Hugo, não é saudável que o técnico fique mudando o cara de posição. Quando o garoto sobe, ele tem que subir na boa, subir na posição dele. Aí, depois, quando ele já tiver mais casca, você pode, quebra o galho aqui. Só o Paquetá que só faltou jogar no gol. De resto, jogou em tudo que é posição. Mas assim, eu tô gostando muito de ver o que esse garoto é capaz de fazer. Assim como o Matheus Cunha, também acho que é outro que consegue enxergar o jogo, pensa a jogada, tem habilidade com a bola, não se afoba. Então eu acho que caberiam os dois. Eu acho que a gente precisa sim. E aí continua precisando o famoso reserva do Arrascaeta. E eu acho engraçado dizer isso. Tem que ser um reserva para o Arrascaeta. Por que tem que ser um reserva para o Arrascaeta? Tem que ser um jogador que joga naquela função e que reveze com o Arrascaeta. Porque faz sentido você trazer o Oscar para ser o reserva do Arrascaeta? Para pensar, Oscar, eu quero que você venha pro Flamengo. Você vai ser o reserva do Arrascaeta. Cabe na cabeça de alguém um negócio desse? Ou Rames Rodrigues? Pessoal, eu queria o Pedro, que ele veio para ser reserva do Gabigol, né? Não dá. Então. E agora parece, Marcão, que a possível contratação do Wendel melou. Eu tinha visto um vídeo hoje que não conseguiu, né? O Wendel não queria. Ou talvez o André esteja mais informado aí. Bastidores sobre a questão do Wendel. O que o Wendel não quer sair chutando o pau da barraca lá. Ele não poderia se valer da regra da FIFA. Da FIFA, isso. Mas assim, quantas vezes a gente já viu o Flamengo dizer que a história morreu e daqui a pouco o cara aparece aí? Não foi a diretoria que negou. Mas sim, acho que foi o Vene que estava com um vídeo falando sobre isso. Eu fiquei perplexo com a renovação do Thiago Mendes, não esperava, ele acabou renovando lá no Lyon. E fala-se de um chileno, que o Flamengo já fala desse chileno há uns 2 anos, que joga na Fiorentina. Nunca vi o cara na minha vida, não sei se é bom ou se é ruim. Falaram também de um garoto do Benfica, que é brasileiro, tem 28 anos. Aí a própria imprensa portuguesa mandou avisa o Flamengo que esse cara não é do nível do Flamengo, não. Nem no Benfica ele joga. Vive sendo emprestado, estava lá na Arábia Saudita. O cara com 28 anos que joga no mundo árabe, bicho, você tem que desconfiar. O cara não foi para lá porque ele é um monstro sagrado. É o que sobrou para ele, entendeu? Então... Mas aí eu vejo que o Flamengo, esses dois, o Wendel e o Wallace ainda não tem nada confirmado, pelo menos até a gravação, né? A gente não tem informações possíveis. Parece que o Wendel melou, o Wallace parece que está para confirmar. E aí existe boato. Porque o Braz tem dito que são 4 reforços, 2 já vieram. O Wallace poderia ser o terceiro e aí fica faltando o 4. Que não se sabe se vai ser o lateral direito, porque o Flamengo precisa de um lateral direito. Precisa, exatamente isso que eu ia tocar, porque a gente então, o Flamengo continua precisando de um goleiro, o Flamengo continua precisando de um lateral direito, o Flamengo continua precisando mandar alguns zagueiros embora, o Flamengo continua precisando de um lateral esquerdo. Dos volantes aqui, mas é isso que eu ia falar. Precisa de 2 volantes, precisa do cara do meio. Eu não sei se a gente tem um reserva
para a posição do Everton Ribeiro, porque assim, o Marinho não tem se havido bem. Porque né? assim, Marcão, o Rodinei fez um jogo bom. Nossa, aí, tá vendo? Rodilindo voltou. Jogador escorpião, cara. Nunca aí entregou um gol contra o Corinthians. Olha aí, já tá vendo? Presta mais. Olha Porque que o Flamengo... muita gente defendeu o Rodinei naquele lance. Não, ele foi atrapalhado pelo Fabrício Bruno. Não, ali foi atrapalhado pela uma coisa chamada... A bola. Aquele objeto esférico é o problema. Eu acho que aquela bola estava muito redonda. Isso aí. Teve um taxista que falou pra mim, não, ele foi prejudicado. Eu falei, amigo, você viu o Leandro jogar? Vi. Quando que aquilo ia acontecer com o Leandro? Ele falou, mas é um vídeo. Não, pronto, se é diferente, você acabou de dizer que o Rodinei tem culpa. Lançaram um vídeo do Leandro dominando uma bola num lance muito parecido com aquele e outro do Rodinei. Isso é brincadeira. Mas é assim, o Flamengo, né? Um jogo o Rodinei jogou bem, aí diretoria analisa a possível renovação com o Rodinei. Sabe? Olha, Léo Pereira tá com 4, 5 jogos aí sem entregar a paçoca, certo? É. Mas assim, o que é entregar a paçoca? É só quando a gente leva gol? Ou ele entrega a paçoca mesmo quando a gente não leva gol? Cara, tem jogo que o Rodinei não entrega a paçoca. Não é todo jogo, mas assim, quase todo jogo. Ele não entrega a paçoca porque o adversário não forçou em cima dele. Você quer ver uma coisa? O lateral direito cruza a bola alta lá onde está o Rodinei. Ele não sobe, cara. É igual o Isla. É só cruzar a bola lá. Entendeu? Então, assim, quando ele não entrega, é porque simplesmente não deram a oportunidade dele entregar. Contra o Corinthians nem tentou. O Corinthians não fez nada naquele jogo, cara. A bola veio do nada e ele consegue fazer aquilo, cara. Como ele conseguiu fazer aquilo? Porque o Fabrício Bruno errou. Tá, ele errou, mas ele é ruim que dói. A bola queima no pé desse Fabrício Bruno, cara. Quando ele entrou no jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro, eu já comecei a ficar preocupado da gente dar o gol de graça através do Fabrício Bruno. Ele não é bom, cara. Para com isso. Ele não é bom. Mas o que me preocupa agora é exatamente a questão do lateral, dessa confiança, porque assim, um jogo o Rodinei joga bem e fala, diretoria, eu quero renovar. E depois no outro joga mal e fala assim, diretoria... Você se lembra quando o Isla marcou gol contra o São Paulo? E já procura outros nomes. O Isla, quando marcou o gol contra o São Paulo, virou titular. Hoje tá assim. É sempre assim, né, cara? A verdade é que o melhor deles é o que tá no banco. Se tivesse botado o Mateuzinho era melhor. Se tivesse botado o Rodinei era melhor. No fundo, cara, junto os dois não dá meio. A verdade é essa. E agora Aí parece que tem um lateral direito da seleção uruguaia, acho que é Varela, o nome dele. O cara fica curtindo todos os posts do Flamengo. É o novo modelo de contratação, né? Mas é um jeito de você dizer, ei, tô aqui, hein? Tô na área, não sei o quê. E o cara joga por um time, acho que de onde mesmo? É da Itália. Acho que é um time pequeno da Itália. Porque assim, tem uma outra coisa que a gente tem que pensar. A história eterna do reserva do Arrascaeta. O Arrascaeta vai para a seleção uruguaia. Se você contratar alguém que também vá para a seleção, você está no mesmo dilema. Não resolveu o problema. Né? Agora, se o Flamengo mandasse esses que a gente já elencou, sobraria muito dinheiro para a gente trazer 2 ou 3 que, de fato, agregariam valor ao elenco. Né? Porque é sempre aquela história, se preocupa muito com o sistema ofensivo ali pro meio e sempre tapa buraco lá atrás. É sempre traz esse cara urgente porque precisamos. Agora, eu nunca vi esse Wallace jogar na minha vida. Já, o Wallace nem aqui, nem lá fora. Lá fora, o Wendel, o que eu me lembro do Wendel, que ele sai do time da Laranjeiras, vai para Portugal. Lá em Portugal ele tem muita dificuldade para jogar. Em Portugal, o profissionalismo dele foi colocado profundamente em xeque. Diziam que ele não queria nada com a hora de Portugal. Aí o Paris Saint-Germain chegou a pensar em contratar, não pegou. E ele acabou indo parar na Rússia. De novo, o cara, quando vai para o futebol da Rússia, não é porque ele está deitando os cabelos. Ninguém vai para a Rússia como primeira opção. Você vai porque é o que apareceu, é porque eles estão pagando bem.
Então, Eu lembro, Marcão, que isso eu tô falando da Europa, né? Você tá na Europa e vai pra Rússia. eu até ressuscitei um tweet meu em 2018, quando foi que Vinícius Júnior saiu do Brasil? 18, não foi? Acho que Foi foi 18. Eu ressuscitei um tweet meu de 2018, recentemente até, quando o Vinícius Júnior fez o gol da final da Champions. Que era um meme que fizeram no Facebook do Vinícius Júnior colocando muita mídia e pouco futebol. E do Wendel do lado dele, muito futebol e pouca mídia. Aí eu falei assim, aguarde cenas do próximo capítulo. Calma, o Vinícius Júnior foi vendido e o Wendel foi vendido e se esqueceu. Agora, na época, o Wendel era tido, né, como um jovem promissor, só não tinha holofotes quanto o Vinícius Júnior. E aí, agora... São posições diferentes, né? São posições diferentes, mas aquela coisa, né? Essa história da gente ficar percorrendo o mundo atrás de ex-jogador do time das Laranjeiras, isso me incomoda sobremaneira. E aí vamos mais longe. Por que diabos, então, a gente não percorre o mundo tentando repatriar os jogadores que a gente formou? Por que a gente não faz isso? Sabe por quê? Porque a gente só forma a perna de pau e depois a gente não quer esses caras de volta. É simples. É por isso que eu, no começo do programa, eu perguntei, Marcão, por que o Flamengo fica nessa pendaíba para contratar jogador nessa novela e a gente não vê essa mesma forma de outros. Por exemplo, por isso que eu puxei o Corinthians. Falei, cara, o Corinthians foi lá, vou contratar esse cara aqui, trouxe. Agora o Flamengo não, a novela aí sempre um jogador. Agora, por que o Flamengo não vai atrás de um cara inovador aqui na América do Sul? Ou de um achado como o Pablo Mari na Espanha? Eu acho que a gente falou sobre isso no programa, a história do Enzo Fernandes. O Flamengo disse que o River Plate não aceitava menos do que 20 milhões de euros no cara. Tá bom. Aí chegou o Benfica e pagou 10. Calma aí, cara. Tem alguma coisa errada nessa história. A questão, sabe qual? Mas também tem uma situação que o Flamengo ele se gaba muito. A nível de tipo, se a gente deixa claro para todo mundo que o maior faturamento? Deu maior faturamento, então assim, eu não me espanta se muitos empresários fazem o Flamengo de lobby ali como trampolim. Isso é fato. Isso é fato. Entende? Então eles estão usando o Flamengo, como na Europa usa o Paris Saint-Germain. E aí, por exemplo, para valorizar o jogador, o empresário vai lá e fala que não, olha, mas também tem outros times de olho nele. Para meio que forçar o Flamengo a ter que fechar com o negócio antes que dê ruim. Mas olha, 10 milhões de euros dava para o Flamengo ter fechado com o Enzo Fernandes. E o Benfica botou mais 8 naqueles variáveis. Pô, isso é brincadeira, cara. Isso é brincadeira. Aí ele vai chegar lá no Benfica, vai deitar e rolar, e pronto. O City pagou 21 milhões de euros pelo Álvares, o centroavante. O Flamengo não pode fazer isso, cara? Pois é. É isso que eu pergunto. Por que o Flamengo fica fazendo essa novela toda? Se lembram do Léo Duarte? Que venderam pra gente como se fosse um monstro sagrado, zagueiro, que o Milan chegou aqui e comprou. O cara não conseguiu jogar no Milan. Foi vendido agora pra Turquia. O Milan desistiu da lenda. Leonardo Duarte. Um bonde horroroso. E o Tuller? Alguém sabe se o Tuller vai ficar ou não? Não, até agora a única nome... Tuller? Se ele vai ser aproveitado ou não? Cara, eu nem lembrava do Tuller. Eu me lembro. Marcão lembra todo programa que o Marcão lembra. Lembro, antes de vocês saberem que o Tuller existe, eu já me preocupava com ele, porque ele é o filho da minha gerente, do banco. Então... E eu dizia para ela, seu filho é perna de pau, foi formado no Flamengo, já sei que é perna de pau. Então... não tem mais outros nomes, não. O Montiel não foi para lugar nenhum, né? Eu nunca acreditei que o Montiel viesse, honestamente. O Flamengo, do jeito que chora, vai chegar lá no Sevilha e botar o dinheiro em cima da mesa? Duvido. Então o Montiel não voltava, não. Eu acho que o Montiel também não está na idade de querer voltar para a América do Sul, né? Então, tinha esses nomes, porém falaram muito do possível interesse em no interesse não. Estavam tentando empurrar a questão do parceiro do Vidal,
do Chile. O Alexis Sánchez. E Sanches, isso, do Sanches. Eu nunca gostei do Sánchez quando ele estava no auge dele, que eu reconheci que ele tinha a capacidade dele, mas eu não gostava dele como jogador de futebol, achava ele muito individualista. E quando eu soube que talvez o Flamengo admitisse a hipótese de trazer o cara, eu botei meu pano pano de prato no forno, a vassoura atrás da porta, toda aquela mandinga que eu falei para vocês que eu ia fazer para aquela múmia do Luiz Henrique não vir, e graças ao bom senhor parece que ele não virá, que não um bonde, eu faria a mesma coisa com o Alexis Sánchez. Ele já não joga em alto nível há muitos anos. Eu acho que por agora, acho que depois do Wallace e o Wendel, até porque acabou, o tempo tá passando, né? Já estamos no meio de Não, julho. na verdade não. A janela abriu-se hoje. Não, eu tô falando assim, do tempo que você tá falando de contratação no Flamengo. Até agora não tem surgido nada. É uma novela, isso aí a gente leva 300 anos para contratar alguém. Pois é, exatamente. Pelo tempo, já tá acabando já praticamente, né? E aí, mas, assim, já não inscreve mais jogadores na Libertadores. A diretoria do Flamengo consegue manter segredo. Tanto que eles ficaram uma arara que a história do Oscar vazou. Entendeu? Que, aliás, isso é outra coisa que eu também me pergunto. Por que diabos o vazamento complica a transação? O que o sigilo muda na relação entre você, clube, e o atleta? Você me disser, porque algum outro pode se interessar em atravessar? Tá, beleza. Mas se não tem ninguém ali, por que a ausência do sigilo torna a negociação mais difícil? Eu queria que alguém me explicasse isso. Pois é. E é o que eu falo novamente, porque a gente deu uma novela para contratar um jogador. Então, é complicado isso, né? Toda vez essa novela... Aí por isso que eu falo, o tempo tá passando e na novela que o Flamengo tem para contratar um jogador, não vai chegar o quê? Já estamos entrando em agosto. Quem foi que trouxe o Pedrinho lá da Ucrânia? Foi o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro. Eles não fizeram uma janela boba, não. O Christian Pavon sabe jogar. Tudo bem que está muito tempo sem jogar, mas pelo menos você pode esperar que ele volte a fazer o que ele fazia, né? Então, eles não deram bobeira, não. Bom, então acho que a gente fechou, né? Todas as contratações e as possíveis contratações. Tem algum outro que a gente tá esquecendo aqui? Acho que não, né? De rumores foi esse, né? E se o Luizito Soares quisesse vir? Aí eu queria. Hein? Tem vaga para ele lá ou não? No Flamengo, o Marcos já disse que não tem como fazer nada, porque afinal tem Pedro e Gabigol. Vou fazer o quê? Agora, eu achei muito estranho a história dele iria pro River. E aí o River foi eliminado, agora não vem mais. Achei muito estranho essa história. Eu acho possível, cara. Porque assim, eu não acreditava honestamente que o Luizito viria pro River. Tá? Porque o jogador, ele fica mandando sinal através de entrevista ou através do procurador quando o cara quer voltar. O Cavani, por exemplo. O Cavani não quer voltar para a América do Sul nem a pau. Agora. O que chama o atenção... também nunca disse que queria. É porque, assim, você acha mesmo que o jogador falou bem assim, se o River passar, eu vou. Agora, se não passar, não vou não, hein? Você acha mesmo que o cara falou assim, não? Acho possível pelo seguinte, Matheus. Agora o River vai brigar pelo quê? Não, só mas pelo campeonato argentino, cara. Sim, mas é estranho depender dessa variável. Para mim, Matheus, é do terreno do quão ambicioso o cara é. Entendeu? Talvez, Você tem que pensar o seguinte, o Luiz Soares já está com 35. Mas se fosse assim, ele não poderia abrir portas para outros clubes, por exemplo, aqui no Brasil, um Flamengo da vida? Cara, mas na cabeça dele, o Luiz já deixou claro que preciso me manter no alto nível porque vem a Copa do Mundo. Então, nessa frase, preciso me manter no alto nível, cabe o Campeonato Brasileiro? Não cabe. Não mais cabe. Libertadores. Não cabe. Se você quer se manter em alto nível, você não vem para a América do Sul. Se você está vislumbrando a Copa do Mundo. Talvez o Luiz Soares aceite vir na próxima temporada. Talvez o Cavani aceite vir na próxima temporada. O Vidal aceitou nessa. Mas o Vidal já há 2 anos dizia que quer jogar no Flamengo, mas ainda tem o meu tempo aqui na Europa.
E o Vidal poderia ter esperado o ano que vem. Ele ainda tinha um ano de contrato lá. É porque ele resolveu antecipar. Mas quando o cara decide, você tem uma ideia, você sabe quem quer contratar o Cavani? Monza. Monza subiu pela primeira vez agora. O Monza está tentando contratar o Marcelo, que era do Real Madrid. E o Marcelo é outro, que não está aceitando qualquer coisa porque ele também quer se manter em alto nível. Ele recusou o Lyon. Não, o Lyon não quer. Recusou o Marseille. Não, o Marseille também não quer. Porque na cabeça desses caras, até o campeonato francês não é de alto nível. Entendeu? O cara só olha para cima. Aí aparecem os turcos, que adoram comprar jogador velho. Ele não está afim de ir para a Turquia. Mas vai chegar uma hora em que o Marcelo vai ter que chutar gol, porque senão vai ficar sem clube. Se a gente pensar... E aqui no Brasil, eles acho que não ia querer se sujar com o Fluminense, né? Porque tem, pela história que tem. Não, eu acho que se deixarem, talvez ele pudesse voltar para encerrar no time dele. Eu não gostaria do Marcelo no Flamengo, embora eu acho que o Marcelo foi um jogadoraço no passado, mas eu não queria ir no Flamengo, por aqueles motivos que você já sabe. Passou lá, para mim não pode jogar no Flamengo. Agora, veja o caso do Paulo Dybala, cara. O cara queria 10 milhões de euros para renovar com a Juventus. A Juventus chegou uma hora e falou, quer saber? Contra o Altidel. Dybala, pode ir embora. Aí beleza, o Dybala vai assinar com a Inter Milão. De repente, a Inter Milão avisou, ô Dybala, o Lukaku veio, não vai rolar não. Sabe por quanto ele vai fechar agora na Roma? 6 milhões de euros. Na Roma. Aí. Olha como o trem da história mudou. E ele, por 2 vezes, tinha um contrato na frente dele para assinar com a Juventus. Para ganhar 8. E agora vai ganhar 6 na Roma. Então, às vezes, você perde o trem da história. E o Dybala está com 28 anos, cara. Tá novo demais. Você não aceitava o Dybala no Mengão? Meu Deus do céu. Aceitava demais. Coisa linda. Você vê, a Juventus cadê o centro de inteligência, né? O centro de inteligência. Mas, assim, você quer ver uma coisa? Eu escrevi isso pro Marcelo Colli. O Real Madrid fixou o passe do Dani Ceballos por 10 milhões de euros. Você não tem noção, cara, do que essa criança joga. Joga futebol, joga bola, é um monstro, filho da mãe. 10 milhões de euros, isso é um saco de bala Juquinha no futebol europeu. E aí eu falei com o Marcelo, Marcelo, cadê o centro de inteligência do Flamengo? Que pelo menos não vai lá, ô, seu Ceballos, só quer vir aqui curtir uma praia, aproveitar a vida, aprender o que é uma torcida de verdade, que a torcida do Real Madrid é pinto na frente da nossa. Porra, cara. E o Ceballos já disse que ou fica no Real Madrid ou volta pro Betis, que é de onde ele veio. É a casa dele. Já que os dirigentes do Flamengo andam ouvindo o nosso podcast aí, né? Nosso programa. Quem me dera. Então, cara. Fica a dica aí do Marcão, mais uma, né? Eu me lembro quando o Benfica pegou o Julian Weigl do Borussia Dortmund por um preço que eu fiquei besta, cara. Porque o Weigl estava tendo problema lá no Dortmund. Aí eu fico pensando, cara, quando é que a gente vai se meter nessa história? Por isso que eu fiquei feliz quando o Flamengo, em tese, pensou no Rames. É a gente mudar a mentalidade e pensar grande, pensar que esses caras... pensar que esses caras... O Flamengo tem que trazer um jogador que realmente eleve o nível do time. Que o Marinho tenha sido contratado, eu não sou contra. Acho que o Marinho serve para compor o elenco. Mas acho que falta ao Dorival dizer para ele, Marinho, faz o feijão com arroz. Não tenta inventar a roda. Você não vai ser o herói do jogo todo jogo. Não adianta ficar dando 10 chutes lá do meio da rua, porque a maioria vai longe. Faz o simples. Quando a fase estiver boa, aí você arrisca mais. Você vê a jogada que ele fez com o Vitinho. Largou o Vitinho na cara do gol, cara. O que o Vitinho tinha que ter feito naquela jogada? Fingir que ia chutar, driblava o goleiro, bola pra dentro. Mas não. O jogador hoje em dia não dribla pra goleiro, cara. Não, o goleiro tava em pé. O goleiro tava em pé. Não, teve um lance que eu falei assim, vai errar. Acho que foi o Vitinho no jogo contra o Curitiba agora, né? Vai, foi que ele ficou cara a cara com o goleiro. Assim, vai meter de Gabigol. Eu falei que o Marinho deixou ele na cara do gol. Não, ali, ó, cara, dava pra cobrir um bom jogador e cobrir aquele lance ali. O Zico tem essa teoria que eu corroboro com ele. O jogador de futebol hoje em dia não tem mais coragem de driblar goleiro, cara. Ou driblar, ou encobrir. Mas assim, você tem que driblar o goleiro, treina. Mais fazer isso. Treina driblar o goleiro para fazer o gol. O Zico cansou de driblar o goleiro antes de fazer o gol, cara.
Porra. E ele é bom no drible, né? Ou cobria, ou cobria, ou driblava os dois. Mas não faz nenhum no outro. Chuta, mete o Sim. bicão. Assim, Bom, na galera, boa. Flamengo e Atlético. Quando o Pedro rolou aquela bola pro Gabigol, quem daqui gritou gol? Eu já sabia que ele ia perder, eu cara. falei, vai errar. Vai meter o bicão. Você gritou gol, Thiago? Sério? Eu achei que a bola ia entrar, eu achei que ele ia fazer. Quando a bola rolou, eu falei, mais um, aí ferrou. Não, eu sabia que não ia ser gol. Eu falei assim, vai errar. Quer ver? Também. Vai Também. espanar. Agora, se tivesse sido o inverso, Gabriel rolou pro Pedro naquela situação, o que o Pedro teria feito? Provavelmente o Pedro teria Eu feito comemoro antes do gol. Alguma coisa fora do óbvio. Porque você já parou para pensar, o Kainan tem essa teoria, que o Gabriel é incapaz de cortar. Sim. Impressionante. O Gabigol, quando eu 25 anos na cara. Tem uma coisa com o Gabigol que toda vez que o Flamengo tá no ataque, toca a bola pro Gabigol. Se ele pensou tocar 3 vezes na bola, eu já não acho que vai ser gol. Porque o Gabigol, quando toca 3 vezes na bola, ou ele erra, ou ele perde gol, ou ele dá o passe errado. Ele não pode tocar 3 vezes na bola. O Cavani é um desses. Se o Cavani tiver que dar 2 toques para fazer o gol, esquece. Agora, com um toque, ele mete na rede. Tem centroavante que é assim. O Zico conta uma história, quando ele subiu, o Dadá Maravilha estava no Flamengo. Aí no primeiro jogo, o Zico dando aqueles caviar pro Dadá. No dia seguinte, o Dadá chamou o Zico. Ô garoto, vem cá. Você quer me ferrar? Aí o Zico, o que houve? Você quer me ferrar? Para de me dar essa bola limpa, cara. Você tem que me dar a bola podre dividida com o zagueiro, porque aí eu dou meu jeito, me viro e faço meu gol. Agora, quando você der ela redonda, linda, aí eu me embanando todo com a bola. Para com isso. Dá a bola podre que eu me resolvo. Cara, por isso que eu falo maravilha pra falar um negócio desse, cara. E o por isso que eu falo que por isso que eu digo que o negócio do Gabigol é que não tem o Bruno Henrique que faz as jogadas pra ele e deixa ele só empurrar a bola pra dentro do gol. Bom, galerinha, a gente comentou sobre isso nos outros assuntos. Vamos ficando por aqui. Semana que vem temos mais um podcast e vamos ver como é que são as notícias aí durante a semana, tá? Então, galera, boa noite a todo mundo. Obrigado mais uma vez pela participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente quase nunca falou isso aqui, mas tem que se inscreve, deixa o like, aquela coisa. Todo mundo já sabe dessa ladainha. Já sabe que é mais de 15 anos que tem YouTube, tem que ficar pedindo mais coisa todo dia. Bom, galerinha, então, boa noite pra todo mundo. Saúde. Saudações rubro-negras e André, eu achei você hoje surubático.